Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. O primeiro conteúdo é sobre constelações, que é o conteúdo para realizar as questões lá da atividade 7. Antigamente, como hoje também, por parecer que as estrelas estão fixas no céu, a gente consegue imaginar alguns agrupamentos dela, né, formando constelações. Nesses agrupamentos, as estrelas parecem, para nós que observamos na Terra, estarem próximas entre si, né? Quando a gente vê essas constelações são como se fossem desenhos no céu, desenhos formados justamente por essas estrelas, né? Esses conjuntos de estrelas. E quando a gente vê daqui da Terra, a gente pensa que elas estão muito próximas entre si, mas isso não é verdade. Aqui tem alguns exemplos de constelações, né, que tem a ver com o horóscopo, né, os signos, e a gente vê que tem algumas estrelas que são bem próximas umas das outras, né, nessas representações, mas na realidade, na vida real, elas não estão tão próximas entre si. As estrelas, com exceção do Sol, que também é uma estrela, caso vocês não saibam, estão muito distantes da Terra e a posição delas no céu, uma em relação às outras, é praticamente fixa. Então as estrelas elas basicamente permanecem no mesmo local, né? Com relação umas às outras. Usando a imaginação e observações, o ser humano relacionou agrupamentos de estrelas, né, com figuras como urso, lobo, corvo, cruz, balança e também seres mitológicos. E também signos, né, do horóscopo. Esses agrupamentos de estrelas que o homem formou o desenho são chamados de constelações, né? Então, constelações são agrupamentos de estrelas e que o homem formou desenhos na sua cabeça, né? Vamos dizer assim. Desde muito tempo atrás foi observado que as constelações vistas no início da noite parecem mudar ao passar dos meses, mas na verdade é um movimento aparente, é devido pelo movimento de translação da Terra, né? Então as constelações, como foi falado no slide anterior, elas basicamente as estrelas ficam fixas, né, com relação umas às outras, elas não se afastam. A observação das constelações ajudou o ser humano em diversas coisas, como por exemplo, marcar o tempo para prever as chuvas, definir períodos melhores para a caça e pesca, plantar e colher, construir calendários e para guia em navegações marítimas. Atualmente, os cientistas dividiram o céu em 88 constelações, e duas delas são vistas facilmente aqui no Brasil, né? Dependendo da época do ano, que são as constelações de Órion e a constelação do Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul não pode ser vista de quem está na Europa, né? Isso é mais uma evidência da esfericidade da Terra, né? Mais uma evidência que a Terra é redonda, porque se ela fosse plana, a gente ia dar para ver as constelações em toda parte do céu, em qualquer lugar do mundo, né? Aí aqui é uma constelação, né? A constelação de Órion, ó. Ela tem mais ou menos essa configuração, né? Parecido com esse guerreiro. E essa aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Ó, que tem um formato de cruz, né? Mais ou menos. Agora vamos para o próximo conteúdo. Agora eu vou falar um pouco sobre as estrelas, né? Conteúdo para realizar as questões da atividade 8. As estrelas, elas não são iguais e também não são eternas, né? Ela tem um ciclo, né? De início, né? Nascimento, meio e fim, né? Que é a morte de uma estrela. Os cientistas analisam a estrela estudando a sua luz e também as suas radiações, né? Como raio-x, ondas de rádio, entre outras, que elas emitem. Então, as estrelas são estudadas pela luz que ela emite, né? E pelas suas radiações. As estrelas brilham por conta dessa luz, mas a intensidade desse brilho depende de três coisas, né? A intensidade do brilho da estrela depende do seu tamanho, da sua idade e da sua proximidade da Terra. As estrelas elas não piscam, né? O que acontece quando ocorre essa oscilação é uma turbulência que gera uma oscilação de luz, né? Então as estrelas elas não piscam, elas apenas a sua luz oscila por um tempo. E como é que as estrelas nascem, né? As nebulosas, que são nuvens formadas de poeira e gás, se contraem e formam uma esfera, né?
Então, a nebulosa é como se fosse uma nuvem e ela vai se contraindo, né? Diminuindo o seu volume. Ao se contrair, o gás se concentra. As nebulosas não são formadas por gás. Então, esse gás se concentra e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Então, já dá para ver que o nascimento de uma estrela não é do dia para a noite. Assim é formada uma protoestrela, né? E somente após atingir uma temperatura altíssima tem início as reações nucleares, né? Fusões das quais resultam as estrelas. Então, tem uma nebulosa, ela vai se contrair e formar uma esfera. O gás vai se concentrar, esse gás da nebulosa vai se concentrar, vai aquecer pode gerar esse processo milhões de anos. E assim é formada uma protoestrela, né? Que vai alcançar temperaturas altíssimas e vão ocorrer reações nucleares, né? Fusões nucleares, e vai gerar a estrela. Essa temperatura gerada atribui a cor às estrelas, e essa luz é o brilho delas visto na Terra. Então, a luz que a gente vê das estrelas, né, a gente só consegue enxergar uma estrela por causa do seu calor, né, por causa do calor que ela emite. Ao acabar o gás hidrogênio, que é o combustível para essas fusões na estrela, né, começa a diminuição da reação, né, que é já a morte da estrela. A partir daí a matéria se comprime, ou seja, vai diminuindo cada vez mais devido à força gravitacional, e a estrela começa a diminuir do seu tamanho. A contração faz a temperatura aumentar e a fusão passa a acontecer nas camadas mais externas, que serão empurradas por uma nova energia para fora, aumentando a sua temperatura e tamanho. Essa etapa gera o que se chama de gigante vermelho. As estrelas que têm uma massa muito maior do que a do Sol, depois que elas se transformam em uma gigante vermelha, elas dão origem a uma explosão, né, que é a morte da estrela. E essas explosões são chamadas de supernova, que lança gases no espaço e emite um brilho gigantesco. Então aqui, ó, é um exemplo de gigante vermelha, né? E aqui é um exemplo de uma supernova, quando uma estrela ela explode, né? É uma explosão que libera muitos gases e muita energia e muito brilho. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.